Então, hoje o trânsito de Governador Valadares é um trânsito complexo. Nós temos uma frota que nos últimos 10 anos duplicou de capacidade. Isso advindo da melhora da qualidade de vida. O crescimento da infraestrutura, a malha urbana, a expansão da malha urbana, ela tende a ser mais lenta do que o desenvolvimento econômico. Em Valadares eu só tenho uma forma de transporte coletivo, que é deficiente. Eu tenho 7 anos que eu estou em Valadares, né? Desde que eu vim pra cá, é isso tudo. O trânsito de Valadares está um caos, né? Eu acho meio caótico. Tá ruim, é lógico que tá ruim, né? Olha, o trânsito de Valadares é uma situação complicada. Um caos aqui em Valadares, né, gente? Acabam focando muito nos carros, a segurança, como que o carro vai ultrapassar nas vias, mas esquece que a maioria da população também é pedestre. Ciclista não tem lugar aqui no Valadares, não. Tem entre aspas, né? Mas então, em geral, o problema no trânsito ele está diretamente relacionado à questão do desenvolvimento urbano. A situação aqui em Valadares está caótica, precisa ter uma intervenção mais séria para que nós possamos resolver esse problema. O trânsito de Governador Valadares é um trânsito complexo. Nós temos uma frota que nos últimos 10 anos duplicou de capacidade. Hoje em dia, o cidadão utiliza o seu veículo como arma. Lá é o lugar, é como se fosse um divã, é onde ele faz a terapia dele. Ele sai correndo com o veículo, é dele. Quanto maior, melhor. Eu vejo bastante acidente, que eu trabalho no ESF, na saúde, e assim, é bem na Omar de Magalhães. Então ali, principalmente, que vira para a Rua Bahia e entra para Omar de Magalhães, é onde mais acontece acidente. Mas geralmente pela manhã. Às vezes a pessoa dorme um pouquinho mais tarde e quer tirar esse atraso no trânsito, tá? E temos também algumas pessoas que trabalham em empresas. Pela autoconfiança de que já anda de moto há muito tempo, eles excedem um pouco na velocidade e esse excesso geralmente vai causar problema, vai causar acidente. Trabalho na profissão de mototaxista e motofretista devido a uma imprudência de uma senhora no domingo, 2 horas da tarde. Ela foi fazer um retorno e me pegou de cheio na Avenida Minas Gerais. Aí o que acontece? Agora eu tive uma lesão gravíssima na perna e vou ter que ficar 6 meses parado devido à imprudência dela. Acidentes que nós temos aqui envolvem motos. Nossa estatística mostra que nós atendemos uma média de 3 acidentes por dia, só de moto. Geralmente moto sozinha, aí tem moto com bicicleta, moto com moto e moto com carro. Tantos amigos meus já foram acidentados, tanto carro, quanto ciclista também, quanto motociclista, que são os que sofrem mais, porque esses aí têm um contato direto com o chão, não tem proteção nenhuma e que sofrem mais. Isso causa danos tanto no veículo como no pessoal, pode causar uma lesão irreversível, um acidente. O bombeiro, ele evoluiu também. Então, assim sendo, a gente instituiu aqui em Governador Valadares o moto resgate. Porque é uma forma mais rápida de eu conseguir chegar até a vítima. Sai aqui junto, sai a moto, sai a unidade de resgate, só que sempre o moto resgate ele chega primeiro. Assim sendo, ele dá aquele primeiro atendimento, faz a primeira avaliação. Quando a nossa unidade de resgate chega no local, aquela primeira avaliação já foi feita, aí consequentemente é só fazer o transporte da vítima até o hospital. Isso tem funcionado. Tem trazido grandes benefícios não só para o nosso trabalho, mas principalmente para as vítimas, porque dependendo da situação, 1 minuto já é muito tempo. Esse fenômeno ele na verdade, um resultante de um modelo de desenvolvimento de cidades que surgiu com o modernismo no século XX, que foi um modelo voltado para o automóvel. Quando você vai abrir fazer um novo loteamento, abrir ruas, abrir um novo bairro, a primeira coisa que você faz é delimitar as vias. Tudo que você faz no desenvolvimento e no planejamento das cidades, ela começa a partir da malha viária. E isso, historicamente, se mostra falho, porque essa malha viária
em geral, ela é voltada para o veículo. Porque trânsito é uma coisa muito nova. Existem poucos profissionais especialistas em trânsito. Engenheiros de tráfego, psicólogos especializados, advogados especializados em trânsito, engenheiros especializados em trânsito. Existem poucos profissionais que sabem lidar com isso. E aí, o trânsito foi deixado de lado e os carros foram aparecendo. As ruas não foram cuidadas. É simples, o problema é o seguinte: você tem um aumento de carros, você tem um aumento da procura por veículos, mas você não tem um urbanismo, uma melhora da infraestrutura da cidade equivalente a esse desenvolvimento econômico, entendeu? Você ganha carros mais rápidos do que você constrói vias, por exemplo, alarga a via, melhora as condições de fluxo dentro da cidade. Então as pessoas que tinham veículos demoravam 5 até 10 anos para trocar esse veículo. Hoje a troca do veículo acontece simultaneamente a cada 12 meses, 24 meses, 36 meses. Então nós temos mais veículos rodando nas ruas, mais pessoas buscando o seu espaço através ou do transporte, sistema de ciclofaixas, cicloviário, ou sistema de transporte coletivo urbano. A cidade ela toma uma proporção que ela começa a funcionar com vida própria. Então o planejamento em si, que é o que dá início a qualquer tipo de obra, a qualquer tipo de intenção de atuação, ele fica um pouco subjetivo, porque não se tem mais controle sobre todos os fatores que envolvem a cidade. A população cresce num ritmo, a economia ela é muito volúvel, então você não consegue pautar os pontos que vão resolver permanentemente esse problema do caos no trânsito. E o que a gente percebe é que ao longo da história muitas cidades caíram nesse equívoco de achar que aumentando vias, abrindo novas vias, alargando ruas, vai melhorar o problema do trânsito. E a gente vê com muitos exemplos que isso não acontece. Pode até acontecer a curto e médio prazo, mas a longo prazo o número de carros vai voltar a aumentar, até chegar a um ponto que aquela obra de expansão já não vai ser mais suficiente, tem que fazer outra. Então é uma solução que a longo prazo não é sustentável. A matriz econômica brasileira se alicerça em 2 pilares: indústria automobilística, construção civil. Isso é que puxa a economia brasileira. Então, com isso, fez com que a produção de veículos fosse estimulada, o crédito para que esses veículos fossem adquiridos e aconteceu uma superpopulação de veículos para os grandes centros que não acompanharam. No caso de Valadares, para fazer uma obra de alargamento, por exemplo, da via que tem o maior problema, né, que a gente percebe o maior foco desse problema aqui na cidade, que é a Israel Pinheiro, se houvesse uma obra, por exemplo, de alargamento, seria uma proposta inviável devido ao custo para executar a obra por meio de desapropriação, e a solução ela não teria resultados muito constantes. Em um curto período de tempo, de no máximo 3 ou 5 anos, ela já estaria novamente no estado que ela se encontra hoje. Isso depois de fazer uma redução enorme nos cofres públicos, né, daqui. Existem medidas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo: regulamentar a operação carga e descarga. Impedir o tráfego de caminhões no horário comercial. E a outra solução é investir em transporte público eficiente. Otimizar, melhorar, investir significativamente no transporte coletivo urbano. Porque se você tiver um transporte público que chega nos lugares que você precisa mais rápido que seu carro, sem ter que preocupar em lugar para estacionar, sem ter que pagar estacionamento. O estabelecimento do estacionamento rotativo pago, né? A Zona Azul é uma situação, é uma ferramenta usada no mundo inteiro. Isso é a democratização da utilização do espaço público. Então, com o estacionamento rotativo, eu consigo otimizar uma vaga, transformá-la em 5. Particularmente eu, quando venho ao centro, não estaciono meu carro. Ou então, quando eu consigo uma vaga, eu estaciono e vou fazer o quê? Fazer uma compra, eu faço ela a pé. Porque você não tem condição de parar num local e você deslocar para outra loja no seu veículo. Você não vai achar vaga. Poderia ser uma solução a um curto prazo, resolveria por um tempo, mas também não é uma solução eficiente. Porque o jeitinho brasileiro, né, de lidar com esse tipo de situação provavelmente causaria o aumento de veículos nas ruas, uma vez que em vez de ter um carro com uma placa, as pessoas talvez tentassem ter 2 para burlar esse sistema de rodízio, né?